Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Pastor Carlos Sales com a programação Socorro de Deus. Eu quero estar orando nesse momento para nós estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós assim te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelo teu socorro, a visitação, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, porque os teus santos anjos estão acampados ao nosso redor, nos protegendo, guardando, livrando do mal. Nós te agradecemos, ó Deus, porque diz o salmista que o Senhor é o nosso socorro e fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. E assim, Senhor Deus, nós sabemos que Tu és. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, Senhor Deus, abençoa também, Senhor Deus, nossos amados irmãos. Abençoa, Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, abençoa o nosso bairro, abençoa, Senhor Deus, todos os que têm, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por momentos difíceis, ó Pai, nesses últimos tempos, ó Pai, em relação à violência, que o Senhor esteja entrando com providência, Senhor Deus, nos dê uma noite abençoada, blinda, Senhor Deus, os lares dos teus filhos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, protegendo, guardando, livrando do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é conosco em todo o tempo e lugar, e nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda há de fazer. E assim nós temos crido, nós temos buscado ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, o Senhor tem feito toda a diferença na nossa vida e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que o Senhor tem sido, né? Então, que venhamos aí buscar a leitura da palavra com diligência diante do nosso Deus, diante de tudo que Ele tem sido, né? E eu creio que Ele tem cuidado dos seus filhos. E nessa noite não é diferente, né? Nós temos orado e clamado pela a nossa irmã Valéria, né? Amanhã estará fazendo exames, né? Também quero pedir oração também pela irmã Vilma, né? Que tem passado um processo, que os amados irmãos estejam orando, pastor Gildo, né? Que está internado no Hospital Getúlio Vargas, esteja clamando por ele, São Manuel. Nós temos aí muitos amados irmãos que carecem de nossas orações e eu creio que não vai faltar a intercessão dos nossos amados irmãos e amigos que têm acompanhado o pastor Carlos nessa noite. Amém? Então, o Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhosíssimo e assim nós o adoramos, né, em espírito e em verdade. Amém? Então quero aqui nesse momento buscar aqui o livro da Bíblia que nós vamos estar lendo. Eu quero convidar você também a estar buscando ao Senhor junto com o pastor Carlos nesses livros, né? Nessas lindas palavras do nosso Deus, porque Ele tem feito toda a diferença. Amém? Então, nós vamos buscar ao Senhor em Deuteronômio 23 e 24. Deuteronômio 23 e 24. Nós vamos estar aí buscando ao Senhor através da leitura. Deuteronômio 23 e 24. Amém? 23 e 24. Glórias ao Senhor, que tudo pode nessa noite. Vai dizer assim a palavra do Senhor em Deuteronômio: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo estará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação do Senhor.
nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a tribo, ou melhor dizendo, alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Pitor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro fostes na sua terra. Os filhos que lhe nasceram na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor, quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele, porém sairá que, declinando a tarde, se lavará em água, e se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá, que será que, quando estiver assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecastes. Portanto, o Senhor teu Deus anda no meio do arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que teu arraial será santo, para ele não seja coisa feia em ti, e se aparte de ti. Não entregará ao Senhor o servo que fugiu do seu senhor para se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas portas, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem o preço do sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás com juros em dinheiro, juros em comidas, juros em qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juro, porém a teu irmão não emprestarás com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente te requererá de ti. Em ti haverá pecado, porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos a Deuteronômio capítulo 24. Amém? Deuteronômio capítulo 24. Vamos também estar buscando ao Senhor
em Deuteronômio capítulo 24. Amém? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, porque nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lá der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último também, que tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargos algum. Por 1 ano inteiro ficará livre na casa, para que possa alegrar com sua mulher que a tomou. Não se tomará penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a mó de baixo, pois se penhoraria assim a vida. Quando se achar alguém que tiver furtado um dente de seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo e vendê-lo, esse ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitará com o seu penhor. E se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. Isto é, te será por justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhes pagarás a sua diária, e o Senhor não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um óleo no campo, não tornarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás a rebuscá-la, para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva será. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, portanto te ordeno que faça tudo isso conforme
te tem ordenado. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero com os meus amados irmãos também ir ao livro de Salmos 62, 63. Salmos 62 e 63. Nós vamos ao livro de Salmos 62 e 63, tá bom? 62, 63 de Salmos. Glórias a Deus. 62 e 63. Amém? A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Ele somente consulta como hão de derrubar de sua excelência. Deitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e minha defesa. Não, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que fugiu o texto aqui, 62. Glórias a Deus. 62. O texto, ele fugiu, eu quero voltar nele. Amém? Glórias a Deus. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o refúgio, Deus é o nosso refúgio. Certamente os homens de classe baixa são vaidades, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Glórias a Deus. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? 63. Nós vamos também ao 63. Glórias a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta, mas aqueles que procuram a minha alma para a destruirão as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão
as bocas dos que falam mentira. Amém? Vamos também, meus amados irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, porque eu coloquei 12, 12. Vamos ver onde nós vamos aqui. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 11 e 12. Aleluia, glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11 e 12. Glórias a Deus. 11 e 12. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem um homem, no Senhor. Porque como mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais as igrejas de Deus? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo, quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Glórias a Deus que tem cuidado de nós. Amém? Oh Deus, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, se há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Se há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Se há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que o texto subiu numa velocidade. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas, isso, 10. A outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, aleluia, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Glórias a Deus. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aleluia. Versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti,
nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são mais necessários. E os que reputamos serem mais, ou melhor dizendo, os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos a maior honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que teria, ou melhor dizendo, ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta maravilhosa noite, leitura da Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos amados irmãos que estão conosco, aqueles que ainda vão entrar. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, ministrando, Senhor, sobre os teus filhos e filhas, Pai, fazendo com que cresçam, Senhor, na sua graça, no seu conhecimento. Ministra sobre nós com as tuas mãos potentes, ó Pai, faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça e no teu conhecimento. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém. Abração do pastor Carlos. Fica com Deus.